Olá, canal Jaqueline Roberta. Vocês perceberam que a palma aqui, ó, foi forte, porque quarta-feira, 8 horas da noite, o nosso Santos Futebol Clube volta a campo, os nossos guerreiros do profissional. Era tempo para treinar que precisava? Teve tempo para treinar. Era um up ali da torcida, entender onde você está, o que a torcida do Santos deseja, precisava, esses caras terem esse contato tete a tete com a torcida, aconteceu. Precisava de cobrança, né? Porque às vezes a pessoa tá na zona de conforto, aconteceram cobranças. Precisava de um time mais completo, de mais peças. O Odair teve relativamente aí um esvaziamento do DM. Então o Santos vai sim com sua força máxima, apesar de o Alisson ter tido essa lesão no joelho e etc. Tem sim jogadores que podem fazer um bom clássico contra o Corinthians. Santos, atual 13º lugar do campeonato com os 13 pontos e o Corinthians 16º com 9 pontos. Para mim é um confronto direto, porque o Corinthians está lá e o Santos pode abrir uma vantagem, né, uma parcial maior para a zona aqui. Então é um jogo importantíssimo para pontuar e para desempenho também, já que eu não estou pensando nada, eu só quero pontuar. Gente, eu sei, se o Santos vence 3 pontos, eu vou ficar alegre, vou ficar feliz, ótimo. Mas tudo que era pedido, tempo para treinar, ter os jogadores à disposição, tudo isso teve nesse meio tempo aí, desde que teve a paralisação para a data FIFA. Então eu quero sim um Santos com uma jogada ensaiada. Para mim vai ser inaceitável o Santos voltar a campo sem mostrar nenhuma evolução. E tanto se fala em evolução e teve tempo para evolução, então esse clássico passa muito pelo um coração peludo de Jaqueline Roberta como torcedora, sabe? Eu entendo que a fase do Santos não é boa, já que precisa retomar a confiança, mas vamos então recapitular aí. Corinthians também não tá em grande fase, também não tem peças. Uou, tem Renato Augusto, tem o Roger Guedes, tem ali uma outra, mas tá bem páreo aí com o Santos, está abaixo do Santos na tabela, com ali a zona, né, batendo. E o Santos que pode ter um upgrade, que pode subir na tabela, que tem então toda a responsabilidade para si, porque joga em casa com o fator campo, torcida e vai ter o apoio incondicional, eu tenho certeza. E eles prometeram a vitória. E eu acho que muitas vezes você se ganha um jogo colocando na cabeça de que você vai ser capaz de fazer aquilo. E eu quero ver a capacidade do Santos, o brio, eu quero ver o que aconteceu dentro desses dias de treinamento. Transmissão Premier. Então de volta à 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, até porque eu tenho um pai corintiano aqui, tá? Santos Futebol Clube. Tenho um pai corintiano aqui e eu não quero ter problemas, eu quero ser a que vai ficar feliz ao fim do jogo. Voltando ao que eu sempre falo, o empate, já que o empate não é mau resultado. Tá, pode até não ser um mau resultado. Mas por que o Santos não tem que colocar na cabeça que tem que ter capacidade para vencer um time que está abaixo de você na tabela e que não vive também um momento bom com o fator casa e torcida? Tô estressada assim nesse vídeo, gente. Já volto como? O Santos volta, o estresse volta. Então sim, nosso time tem que fazer se valer. Tem que entender que o clássico é um campeonato à parte e que dessa vez é um clássico de 6 pontos para o Santos. É muito importante essa vitória e eu quero ver mudanças táticas. Já que o Odair não mudou o sistema, provável Santos, João Paulo no gol, aí tem atualizações, gente. João Lucas, Messias, tá? João Lucas, Messias, então Natan, out, em inglês out, fora. Joaquim. Do outro lado, Gabriel Inocêncio, aí sim no meio de campo, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo, que vai voltar aí da seleção venezuelana, já vai colocar a camisa e atuar pelo Santos. O que eu espero é que o Marcos Leonardo crave, porque o Marcos Leonardo sempre crava contra o Corinthians e que lá não tem a lei do ex, que o Yuri Alberto fique bem quietinho na dele, que nada aconteça pelo lado de lá. É um confronto de grandes goleiros, eu sou santista, mas não tem problema nenhum em dizer que eu sou fã do Cássio, mas que não vive uma boa fase lá no Corinthians. O João Paulo está em melhor fase no Santos,
Vamos ser sinceros, tá? Com todo respeito aos amigos corintianos. Camacho não vai estar disponível, né? Porque tomou o cartão vermelho na última partida, então fora seria uma lei do ex. Seria uma lei do ex aí o Camacho. Mas também, nossa, tem aí a lei do ex pra todo lado, galera. Tem a lei do ex pra todo lado, caso você acredite. Eu acredito assim, mais ou menos. Não acredito até que aconteça um gol. Aí eu acredito. Sou desse time, tá bom? O Corinthians é o pior visitante, tá? O Corinthians tem altas dificuldades para vencer fora de casa. E o Santos é um ótimo mandante. Tudo bem que contra o News Old Boys teve todo ali aquele momento tenso, o Santos perdeu a invencibilidade na Vila, mas vamos focar em Campeonato Brasileiro, fingir que não aconteceu, já que o Santos já está eliminado da Sul-Americana, e defender aí o bom aproveitamento que o Santos tem em casa, mesmo tendo muito empate, e o péssimo aproveitamento do Corinthians fora de casa. Então tudo isso tem que valer no clássico, todas as questões têm que entrar em jogo. Corinthians que sondou o Soteldo, né? A gente ficou sabendo pelo Domingo Esportivo, né? Ricardinho Martins e Ademir Quintino falou, então tentaram dar uma sondada aí no Soteldo, mas calma, Corinthians, calma. Fique aí com a sua galera, procure outros jogadores no mercado. E o Corinthians é aquele time que deve também, acho que até mais que o Santos, mas eu já falei sempre que a arrecadação é diferente, são status diferentes, cada time na sua realidade, só que eles sempre estão ali tentando contratar, né? Principalmente agora nessa janela, a água vai bater em muitos times e alguns vão fazer loucuras extremas para tentar qualquer coisa, outros times vão ser mais o quê? Quietinhos, assim, mais sucintos. Então, eu acho que o Santos não vai fazer muitas contratações, porém tem que ser muito certeiro nas contratações que vão acontecer, né? Eu espero que aconteça contratações pelo lado do Santos, né? Que é fulano saindo, ciclano saindo, fulano machucado, não volta para esse ano. Muitas peças sendo perdidas no Santos e a reposição sempre muito lenta. E, além de tudo, a gente vai ter a venda do Marcos Leonardo, vai acontecer isso, talvez até do próprio Ângelo. Então é um Santos que precisa entender o foco das contratações e fazer dessa vez, pelo menos, uma coisa certeira, que dê certo. Não é contratar 3 para dar certo um, é contratar 3 que cheguem e que vistam a camisa do Santos. O último treino do Santos aconteceu na terça-feira à tarde e é o confronto aí de gerações. Luxemburgo versus Odair Hellmann, 70 anos versus 45 anos. Muita gente pediu o Luxemburgo no Santos. Eu entendo que é um técnico que foi muito bom, mas que para atualidade, né, para coisa evoluir, é claro que tem técnicos até mais velhos que ele que conseguem fazer ótimos trabalhos, mas a gente vê que ainda ficou muito restrita a evolução técnica dele. Então eu nunca defendi muito no Santos, mas há quem defenda, inclusive grandes amigos meus, e nós vamos ver aí esse confronto. Vai ser um jogo difícil para ambas as partes, que o Corinthians precisa de algo, o Santos precisa de algo. Creio que vai ter uma questão de ser um pouco truncado até alguém decidir jogar bola, né? Até um dos times serem mais ousados, tentarem algo diferente. O Santos tem essa questão de ser o time retranqueiro, né? Que eu falo que é falso retranqueiro, né? Porque, de vez em quando, alguma coisa assim, há uma discussão entre o Santos ser, sim, esse time retranqueiro ou não, porque ele joga com 3 atacantes. Se desse super certo, todo jogo 1-0, jogando ali bonitinho, ok, mas não é o que eu vejo. Então, um dos dois times vai ter que propor em algum momento. Tenho medo, porque o Santos não é bom em propor jogo, prefere sair em contra-ataque. Então vai ser um jogo truncado, estudadinho, cada um na sua, cada um entendendo a importância aí dos pontos. Só não quero que se acomodem e que fiquem ok com o empate. Aí não é bom para nenhum dos lados. Li coisas de que aconteça o que acontecer, o Luxemburgo vai ser mantido no cargo, no Corinthians, assim como do lado do Santos a gente também escuta que aconteça o que acontecer, Odair Hellmann até o fim, hashtag estamos com o Odair. Mas eu acho que clássicos são campeonatos à parte, pode valer muitas coisas, dependendo da apresentação, do placar, de tudo, pode acontecer várias coisas, tanto a permanência e um up, né,
na questão de autoestima do time, ou pode acontecer outras coisas. Eu vou torcer para que o Santos vença e que tenha essa evolução tão comentada, tá? Então eu, sim, quero que o Santos vença e que apresente um futebol melhor do que veio apresentando. Então o torcedor vai estar na Vila Belmiro apoiando, já está aberta as vendas para o jogo contra o Flamengo, inclusive que será o próximo jogo contra o Santos, né? Aí temos algumas paradas difíceis para o Santos Futebol Clube, jogos que tinha que pontuar, o Santos deixou de fazer os 3 pontos, nada me tira da cabeça que em muitos jogos, sim, o Santos deixou de vencer porque se contentou com o empate. Eu acho que não é legal ficar se contentando com o empate no Campeonato Brasileiro. Você tem que ser mais ousado, você tem que querer algo a mais. Eu sei que o Santos precisa retomar a confiança, já que vencendo, seja como for, tem essa retomada de confiança, voltar a vencer é essencial, mas eu quero algo a mais, gente. Nós só estamos no Campeonato Brasileiro. Foi a única coisa que restou ao Santos, um Campeonato Brasileiro. Vamos vislumbrar coisas boas. Se a gente pode se doar 100% no Campeonato Brasileiro, vamos dar o nosso melhor, vamos entrar para vencer os jogos. Claro que tem situações que às vezes um empate cai do céu, que é bom, que é ok, mas vamos mudar essa mentalidade. Vamos mudar essa mentalidade, vamos acreditar no gol, galera. Soteldo que fez gol lá na Venezuela, a seleção, que volte com essa gana. O Marcos Leonardo que contra o Corinthians se dá bem, que esteja com isso, que o Mendonça acerte algo, que o Lucas Lima consiga cumprir a função dele bem. Eu quero uma mudança de posicionamento do time em campo. Então a minha expectativa para esse jogo é que, óbvio, Santos e Corinthians, momentos tenebrosos assim, questão futebol, bola, tem técnicos aí duvidosos em ambos, tem elencos, né, assim. Nós, como santistas, e os corintianos, como corintianos, já viram coisas muito melhores. Então, sim, o jogo terá seu nível de complexidade, truncado, papapá, arbitragem muito importante. Mas, no fim das contas, eu espero a evolução e o resultado positivo do lado do Santos. Falando em arbitragem, é a volta de Leandro Pedro Voaden. Ele será o árbitro da partida, mas que apite muito bonitinho, que seja justo, que o VAR funcione. Quem estará no VAR, gente, Rafael Trace. E lembrando que o Voaden foi aquele árbitro responsável pela partida contra o São Paulo ano passado, que o Santos perdeu, então o Santos não tem muita, né, não tá com muita sorte em clássicos, mas espero que dessa vez o Santos esteja com sorte e, é óbvio, capacidade. No Paulista, o Santos empatou 2-2 contra o Corinthians, tá? No ano passado, o Corinthians venceu, dia 22/10, no segundo turno do Brasileirão por 1-0 e o Santos venceu ali na Copa do Brasil por 1-0, mas já tinha sido eliminado pelo Corinthians, um massacre de 4-0, e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro ficou 0-0. Então aí, ó, uma vitóriazinha do Santos, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. É isso aí, na história recente do confronto. Um beijo para vocês, comenta aqui embaixo o que você está esperando sobre esse jogo. Bora, Santos, vamos ganhar, por favor.